vamos dar início à escola e hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas leem, muitas pessoas observam, é uma condição física. A Bíblia mostra muitos exemplos dessa situação em diversas pessoas, mas ao mesmo tempo essa situação física e de saúde, ela tem um simbolismo. Ela tanto trata a parte física como mostra a parte do simbolismo com relação ao pecado. E nós vamos falar do simbolismo da lepra. Creio que a maior parte das pessoas aqui já leram nas Escrituras que é uma doença enfática. Ela realmente é apresentada na Bíblia como uma praga. Desde o povo no deserto até os dias de Jesus, essa doença atormentou muitas pessoas. Toda vez que a Bíblia cita a palavra praga é uma doença parecida com a lepra, que eles julgavam ser a própria lepra. A condição de uma pessoa leprosa, ela era uma condição socialmente muito ruim. Porque hoje nós sabemos que a lepra, a hanseníase, né, ela é tratável. Mas até para se tratar, o tratamento vou falar sempre lepra porque é a palavra da Bíblia, não vou falar hanseníase. A condição da lepra, ela depende de no mínimo 6 meses e pode durar até 4 anos. 4 anos. Já pensou você ficar se tratando de uma coisa? Hoje, com todos os recursos da medicina, você fica se tratando 4 anos com os sintomas, com tudo. Então, muitas pessoas se perguntam como é que era antigamente? Como se fazia o diagnóstico da lepra? Eu peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta em Levítico, no capítulo 13. Vamos ver apenas alguns pontos. Alguém tinha que tomar as rédeas de diagnosticar a doença no meio do povo para que a pessoa fosse separada. Levítico, no capítulo 13. Olha, o capítulo 13, o capítulo 14, até o início do 15, só fala sobre lepra, sobre essa doença. Há um indicativo de como verificar e qual era a situação de quem estava aparentemente sendo diagnosticado com a doença, mas tinha que ter comprovação. E nós não tínhamos eles não tinham a medicina que nós temos hoje. Que mesmo com a medicina hoje, muitos diagnósticos são equivocados, não são? Vocês concordam? Com toda a tecnologia, muito diagnóstico é feito, aferido, mas no final das contas houve um equívoco. Abriram aí? Sim. Eu marquei alguns pontos só. O 13, versículo 3, vamos começar a observar a parte, como é que se diz? A situação que a pessoa ficava física, a parte fisiológica, a parte de saúde. E quem era autorizado para fazer esse diagnóstico era somente o sacerdote ou os sacerdotes adjuntos. Ninguém mais tinha autorização. E quem passou o diagnóstico foi Deus para Moisés. Farás dessa forma, agirás assim. Então, olha só. Lê para mim, pedi a Joyce, lê o versículo 3, Joyce. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Perdão, desculpe, Joyce. Lê do 1 até o 3, por favor, que é melhor para complementar. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra.
O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Isso, bem. Olha só. A pessoa ela tinha um problema de pele. O sacerdote, segundo Deus orientou a Moisés, fazia avaliação. Só que havia uma responsabilidade do sacerdote. Ele tinha que dar um veredito, não tinha? Ou você não está com lepra, ou você está com lepra. O que acontece quando nós temos que tomar uma decisão e temos dúvida? Nós escolhemos qual? Aqui nos isenta de menos responsabilidade, né? Não é isso? Se ele declara, avaliou tudo, vamos ler, que a pessoa, não, isso aqui não é lepra não, ele corre o risco de quê? De botar uma pessoa no meio do povo o quê? Leprosa. Contaminada, não é isso? Agora vamos pegar o contrário. Acha melhor declarar ele leproso? Porque eu não causo problema. O que aconteceria se causa ele leproso? O que acontece com a pessoa? Ele seria excluído. Não, mas aí que está o negócio. É por isso que eu vou mostrar a parte simbólica da lepra. A lepra, ela acabava com a vida da pessoa. Não somente a parte física, mas ela era totalmente excluída. Olha, infelizmente, você não pode mais morar com ele para o resto da vida. Você só vai poder morar com outros leprosos. Você vai ter casas e locais específicos para vocês morarem. Então, o sacerdote, de uma forma ou de outra, dependia dele. Se ele falasse assim, ó, Alessandro, você não tem nada. Ufa! Mesmo que você tivesse. O que a pessoa desejava, assim, vamos falar, eu sei que isso aqui é lepra, mas vai que o sacerdote se engana e fala que não é. Eu estou mostrando, estou especulando a situação. A pessoa não estava se importando se ela tinha lepra. Ela não queria ser o quê? Excluída. Para não ser o quê da sociedade? Excluída. Excluída, então isso. Então aí começa. Leia, irmã Elizabeth, o versículo 4. A Joyce leu 3, que diz que o sacerdote examinará a praga, não é isso? Isso. E deu as condições. E ele, se a praga for profunda mais do que a pele, e a sua carne, a praga da lepra o sacerdote vendo declarará imundo. Vai, o 4, Beth. Mas se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Olha bem, aí começou. Ele viu que aparentemente não parece lepra, não é isso? Encerrou a pessoa 7 dias. Encerrar não é banir, não é declarar imundo. Encerrou em quarentena. Encerrou 7 dias, a pessoa ficava esperando lá. 7 dias. Caramba, será que vai vir o resultado? Caramba, eu vou pegar o resultado. Não imprime na minha frente, não. Não me mostra, não. Deixa eu. Depois, era mais ou menos a agonia que a pessoa passava. Porque teria que ter uma declaração de que ele não poderia mais conviver com a família. Não poderia mais conviver com os seus amigos. Não poderia mais conviver em sociedade. Não poderia nem comprar. Não poderia tocar nos alimentos. Não poderia. Tinha que falar à distância com as pessoas. Então, olha o sofrimento. Continua, Beth. Agora os 5, né? Isso. Passaram 7 dias, vai. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Olha bem, mais 7 dias. Concordam comigo? Vamos observar o que está escrito. Que o sacerdote queria segurança. Olha, é muita responsabilidade isso. Verificar. Agora, comparemos aquela época com hoje. Quantos tipos de doenças de pele existem hoje? Você pode numerar? Não. Inúmeros. E a maior parte parece uma com a outra. Tanto, não é isso? Que as pessoas faziam, isso aqui, rapaz, não, isso aqui não é sarna, não. Isso aqui, não, isso não é isso, não. Isso é porque se fosse isso, tudo parecido. Vocês acham que aquela época era diferente? E até porque também algumas enfermidades, em algumas pessoas, aparecem de uma forma e outras de outra. Esse é o problema. Mas engraçado, não partiu de Deus essa verificação? Então, Deus falou assim, faz isso aqui, o que der. Não. Tudo isso tem a ver com o contexto, até Cristo. Tudo isso tem a ver com a desobediência. Lembra que o povo desobedeceu no deserto? E volte e meia ele era atacado por pragas?
O que acontece é que essa condição, quando ele colocou o sacerdote para avaliar, muitas vezes o sacerdote também avaliava a vida espiritual da pessoa. E vocês vão ver biblicamente que muitas vezes um estado de um leproso começava com o pecado. Porque vocês vão ver que o próprio Deus fala assim, quando eu enviar a lepra à casa de alguém, quando eu enviar. Isso quer dizer que volte e meia o povo era castigado. Mas continuemos com uma situação. Beth leu os 5, né? 5. Mais 7 dias, não é isso? Isso. Agora o 6. Continua lendo pra gente. E o sacerdote, Isso. ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, apostema e lavará as suas vestes e será limpo. Olha bem, ele vai dizer que aquilo é tumor, é um problema de pele comum, não é lepra. Então ele vai declarar a pessoa limpa. Havia uma declaração, ele precisava dessa declaração. A coisa pior, além da sociedade, ele não poderia fazer o quê? Que era o pior de todos para o judeu. Não podia comparecer nos cultos. Ele não poderia comparecer no templo e muito menos no tabernáculo, muito menos oferecer o holocausto. O leproso não podia oferecer o holocausto. Ele era considerado, na verdade, uma pessoa imunda. E quando fala imundo, ou seja, você nunca mais vai viver com ninguém. E então toda a impressão que estava na lei era de culpa. Claro que muitas pessoas que são bem ecléticas com a palavra vão falar assim, eu não concordo com isso não, tudo é culpa, mas havia um propósito de Deus. Vocês conseguem imaginar um povo chamado de povo maligno, como Arão chamou, lembra, Sandro, no texto? Senhor Moisés, não briga comigo não, porque eu fiz o desejo de ouro, o coração desse povo é maligno. Então havia uma tendência, e isso aí, a lei quando veio para quebrar, mostrar para eles que toda desobediência receberia o justo castigo. Miriam desobedeceu Moisés, a irmã de Moisés. O que aconteceu com ela? Pra gente entender. O que Moisés fez? Intercedeu a Deus por ela. E ela foi restaurada ao arraial, muito envergonhada. Lembra que você levantou contra Moisés? Todo mundo sabe dessa parte, mas a gente não tem que ler. Então vocês podem ver, a praga, que é assim que a Bíblia fala, o Salmo 91, ela é considerada como se fosse um castigo. Mas então toda pessoa que era leprosa estava sendo castigada? Não podemos afirmar isso. Mas era o que Deus mostrava isso. Apresenta-te ao sacerdote, ele vai determinar a tua vida. Aí começou todo o problema. A lepra foi tomando conta, porque muitas vezes o sacerdote dava o diagnóstico errado. Tu viu? Você já depois lá em casa, é uma confusão. Olha, se ela tiver desse jeito, ele falava assim, se a mancha, a ferida, ela afundou na pele, ou seja, ela cavou a pele, praticamente era lepra. Então diz uma doença de pele aí que pode comer a pele, fazer buraco na pele. A sarna faz isso. Psoríase. Mas entenda bem, mas isso eu não estou querendo colocar o Senhor em xeque, e sim a condição que o povo estava vivendo devido aos seus pecados. Porque, se os irmãos se lembram bem, os 5 livros da Bíblia retratam mais pecados do povo do que bênçãos. Eles desobedeciam uma hora porque não tinha comida, eles murmuravam porque não tinha água, eles achavam que não tinha água, nunca passaram sede nem fome. E quando passaram privação de alguma coisa, Deus os sustentou pela sua palavra. Eles reclamavam com Moisés, ele falava, Moisés, você tirou do Egito, do local maligno, para a gente morrer aqui. Então tudo isso aí criou uma consequência no caminho dessas pessoas. E a pior delas era que a pessoa amanhecia, dormia boa e amanhecia com uma mancha na pele. E aquilo ia se arrastando. E nunca ela se considerava uma pessoa que tinha praticado alguma coisa errada. Porque ela ia fazer o quê? O que ela dizia? Se mostrar para quem? Sacerdote. Repare bem, se o resultado do sacerdote pode ser um resultado equivocado, ele pode ser equivocado para bom ou para ruim, não é isso? Ele pode colocar uma pessoa que tenha lepra, como a irmã Elizabeth falou, um estágio, uma mutação, não é isso? Porque, entenda bem, lepra não é vírus, não é bacilo, é bactéria.
Ou seja, a lepra se pega. Se alguém tossir na tua frente, primeiramente ela entra pelas vias orais e fica incubada. Segundo os... É transmitido por gotícula. Gotícula também. Gotícula e qualquer que ela possa ser... você tossiu. E fluidos da pessoa contaminada entram no organismo de outra pessoa. Não tem a ver com toque. Não tem a ver com toque. Você botar a mão no leproso. Mas os fluidos podem sujar a sua mão e você colocar a mão na boca. Você pode ser contaminado. Então o que acontece? Ele entra pelas vias orais e fica incubado por um tempo. Não apresenta. Aí, passado o período de incubação, ele não vai para o sangue, o que totalmente o pessoal fala. Não vai para o sangue, ele vai para os nervos e para a pele. Mas é de dentro para fora. Olha bem, que coisa interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. A lepra acontece totalmente de dentro para fora. Por quê? Mas depois ela se torna o quê? Ela se torna como? Visivelmente? Não, mas ferida onde? Interna? Não, na pele. Isso aí. Compara bem a toda essa simbologia. Compara que uma pessoa ou pessoas estão sendo punidas pelo pecado. Olha bem a representação da lepra. Ela entra no homem, ela fica um período incubada, não apresentando sintoma nenhum, ou seja, isso representa muitas vezes que você convive com o erro, você convive com a vida desregrada diante de Deus, desregrada mesmo, o julgamento dele, não nosso. Uma vida que não condiz com a santidade dele e se acostuma, nada me aconteceu. Essa é a permanência nossa no pecado. Não tá. Graças a Deus eu pequei, mas ainda bem que Deus fez vista grossa no pecado. Muitas vezes o pecado está incubado na nossa vida. E demora anos para ele realmente aparecer o resultado. Lembram do versículo bíblico que fala: sentirei os vossos pecados quando ele vos encontrar? Eu quero que vocês me digam aqui, toda vez que ficamos doentes, qual é o pensamento que vem à nossa cabeça? Sejam honestos. Qual o pensamento que vem à nossa cabeça? Assim, ficamos doentes. Mas não assim, porque você lembra de algum pecado. Não só pode acontecer alguma coisa comigo. Só pode estar acontecendo. O que eu fiz? E é lícito a pessoa se ajoelhar, se quebrantar diante de Deus e falar assim: Senhor, olha, eu peço ao Senhor que a minha transgressão seja visitada. Isso é bíblico. Então, visita a minha transgressão e, segundo o salmista Davi, limpa a minha carne e purifica-me. Era esse o desejo da pessoa. Aí preste atenção, ele falou que a pessoa podia ser limpa se ele baseasse na mancha, não é isso? Uma coisa interessante é que a lepra dava debaixo da barba. Já viram feridas debaixo da barba? É sério, tem que abrir a barba para ver. A Bíblia fala que não podia raspar a barba toda, tinha que deixar o cabelo que estava em cima da ferida, porque ele se tornava com uma cor diferente, ele mudava para amarelo ou branco, muitas vezes, onde tinha ferida. E eles alegavam que isso era o sintoma da lepra. Hoje ninguém fala sobre isso, nem eu pesquisei bastante e ninguém comenta sobre isso. Onde tem pústula de Hanseníase, que agora nem pelo nasce, é de Luiz. Não, então, mas é quando dava debaixo da barba. Os hospitais foram até desativados já, criaram o centro de dermatologia, mas em São Paulo tinha lá onde eu mesma trabalho. Então. Era só especializado em Hanseníase. Aqui o hospital do Curupati, Curupati moravam lá. É. Agora parece que já está desativada essa parte porque não é necessário mais. Os antibióticos são fortíssimos e o tratamento demora menos. Mas eles moravam lá. Era chamada Cidade dos Leprosos. No hospital aqui. Você conhece, né, Beth? Então, aí tudo bem. O sacerdote declarou para o pessoal: você não tem lepra não. Mas se ele se enganou, ela não ia se alastrar? Sim. Mas por que o Senhor daria tamanha responsabilidade para um sacerdote que, com medo de fazer uma coisa errada, poderia diagnosticar de forma injusta um leproso? De uma forma ou de outra é injusta. O cara é leproso e declarou limpo. Injusto para quem está perto dele. E a pessoa não está com lepra e declarou lepra, injusto para ele, porque foi banido da sociedade. Tudo girava em torno da pessoa não querer ficar excluída. Tudo.
tudo girava em torno disso. Houve pessoas na Bíblia que foram punidas por causa do seu pecado com lepra. Os irmãos lembram duas que foram punidas pelo seu pecado com lepra? Aquele lá que entrou na água. Não, aquele é Naamã, ele foi curado, é diferente. Mas ele tem dois relatos. Não, se ele foi curado é porque ele estava com a doença. Não, mas foram punidas pessoas. Não, tudo bem, Miriam já citei. Mas tem mais duas específicas que não foram curadas. Não foram curadas. Quer ver? Abre por favor aí em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos chegar lá em Jesus Cristo, mas vocês têm que entender. Hein? Aquele lá Jesus curou. Segunda Reis? 2 Reis, capítulo 5. Aqui. Sim, olha só. Aqui não vamos ler sobre Naamã, não. Aí está dizendo que Naamã foi curado de lepra. Vamos ler o que aconteceu depois. Vai lá para o versículo 20. Versículo 20. Geazi era o moço de Eliseu. O moço que assistia o profeta. O Naamã quis dar uma riqueza para Eliseu. Eliseu falou com ele assim: olha, longe de mim receber qualquer coisa tua. Guarda o teu tesouro para você. O ganancioso do Geazi olhou assim e falou assim: não é possível que ele rejeitou esse dinheiro. Eu sei o que eu vou fazer. Olha só. Lê o versículo 20. Siga, por favor, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor lhe pediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Isso. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha o que ele falou, por quem ele jurou, Sandro? O próprio Senhor. Ele falou assim: como vive o Senhor, que eu vou tirar alguma coisa. Tirar. Ou seja, eu vou chegar lá, ele vai ter que me dar, porque não é justo o homem receber uma dádiva dessa de Deus, do profeta, e não pagar nada. Mas ele quis presentear o profeta. O profeta fez o quê? Não, porque sabia que aquilo tinha vindo da vontade de Deus curar aquele homem. Aí tudo bem. Continua, Silvia. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Ó, mentira, começou. 21. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. E estou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Para, até aí. Repara bem, como Eliseu já tinha dito que não queria, ele tinha que arrumar um jeito de Eliseu falar outra coisa, mas Eliseu não falou. Ele falou assim: olha, meu senhor mandou dizer que chegaram 2 filhos dos profetas e eles estão precisando. Então ainda estipulou a quantia, não é isso? 2 sacos de prata. O que acontece é o pecado dele, e não simplesmente a atitude de pecar. É o tipo de pecado. Ele mentiu, ele cobiçou, não é isso? E ele nem ao menos se valeu que o Senhor dele era um homem de Deus. Ele não tinha temor, não teve temor nenhum. Então começa a observar a situação do pecado que vai gerar essa consequência que nós estamos falando. Ele não perdeu todo o temor de Deus. Ele não olhou os milagres que Eliseu fez. Ele não olhou que Eliseu era um homem que Deus direcionava, que fazia com que adivinhasse os segredos do rei da Síria. Ele não olhou nada. A ganância. Então, voltando lá para o povo, pensa bem. Toda situação ruim no povo de Israel tinha um histórico. Com certeza tinha um histórico. Então, a praga visitava constantemente. Pula, Silvia. Ele recebeu dinheiro, né?
O 25, por favor. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servas e servos? Olha bem, ele falou assim: eu vi tudo que você fez, eu vi o que você praticou. Lê a consequência. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente. Para Isso, olha isso que está chamando a atenção. Repete isso aí, repete. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Entenderam o veredito? E não foi só para ele, a semente dele. Não, a semente dele. Olha só, vai se pegar direto. Mas, caramba, que Deus injusto! Como Deus é mau? Não. Nós não compreendemos o pecado. Nós banalizamos o pecado. Nós desobedecemos porque ensina pra gente todos os dias que nada vai acontecer. Que nós somos filhos do rei, não é assim que nós ouvimos? Que nós somos pessoas abençoadas, sim. Somos abençoados. Ontem eu estava comentando isso. Somos abençoados porque obedecemos ao Senhor. Nós realmente procuramos satisfazer a vontade dele. Nós desviamos do mal, nós desviamos da ganância, desviamos da vantagem, porque isso gera em nós pecado. E a gravidade do pecado dele foi tão grande que foi determinado pelo profeta: olha, você vai ficar leproso e também a sua semente. Sabe qual era o destino de Geazi se ele não tivesse pecado? Qual seria o destino de Geazi? Geralmente o moço. Substituir. Lembra que Eliseu foi de Elias? Sim. Olha bem, olha o que a lepra simbólica faz na nossa vida. Faz com que nós percamos aquilo que já estava determinado pelo Senhor. Percamos. Olha outra situação, para não ficar só nessa aí. Abre em 2 Crônicas 26, vamos ver outro caso. 2 Crônicas 26, esse é igual ou pior. Lembra, já ouviu falar do rei Uzias? Vocês não têm ideia do que Deus fazia com esse homem. Só vou ler esse versículo, o primeiro. A irmã Elizabeth lê o primeiro e depois você lê o de número 15. Lê o primeiro e emenda com 15. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Isso, pula tudo que está escrito, pula para o versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O que significa essa frase no final? Até Quem pode dizer? Poderoso. Mas como ele se tornou poderoso? Porque ele foi maravilhosamente O ajudado. que é maravilhosamente ajudado? Milagrosamente, fantasticamente. Com Deus acompanhando os seus passos. Irmãos, olha bem, vocês vão ver um paradoxo agora. Deus sendo com ele, diferente de outros reis, ou seja, colocou inteligência nele, colocou inteligência para governar, colocou inteligência para guerrear, a fama dele voou para longe, até que ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Poderoso. De tão maravilhosamente ajudado que ele foi por Deus. Quando aconteceu isso, o que bênção não é sinônimo de que você vai viver uma vida reta com Deus. Ah, não é possível, essa pessoa não tem como desviar, de tão que ele é abençoado. Sim, entra uma coisa no coração chamada o quê? A palavrinha. Começa com S, termina com oberba. Soberba. Muitas vezes nós somos orientados por Deus, mas não nos humilhamos diante dele.
nós começamos a achar o seguinte, daqui a pouco dentro do nosso coração, e 5, Deus encontra isso aqui, ó. O Senhor tem mais do que a obrigação de me abençoar. Estou governando teu povo, estou aqui com a responsabilidade de rei, é justo que o Senhor faça isso comigo. Beth, lê o versículo de número 16 em diante. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que ele quis fazer. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Para, só não te veste. Está comprovado o que eu falei aí? Sim. Exaltação do coração. Um homem que era ajudado por Deus. Ele não se exaltou pelo mundo. Ele se exaltou porque estava sendo ajudado por Deus. Vai, continua. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Continua. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Opa! Deus. O que ele recebeu, Santo? Punição. Não, o que ele recebeu? Uma advertência. Uma advertência veemente. Só, olha, rei, não faça isso. Eu quero comparar a lepra como simbólica com relação ao pecado, ou seja, e quando ela chega a acontecer, com relação ao ato. Quantas vezes nós ouvimos, olha, não faça isso. Não faz isso, mas não adianta. Entra as lembranças de tudo. Você entra até lembranças boas com Deus. Não, eu vou fazer mesmo porque, olha, eu sinto que está determinado. Você inventa as coisas, você fala para o seu coração se convencer. Na verdade, você está transgredindo. E isso tem se tornado corriqueiro. Olha, Isaías no capítulo 58, eu cito bastante isso porque diz que as pessoas pecavam tanto que elas confundiam o pecar com servir a Deus. Elas oravam, clamavam a Deus, nem se importavam se Deus estava ouvindo, sabia? Não queriam saber se estava ouvindo. Nós vamos cumprir nossa obrigação. Ele tem mais a dever de ajudar a gente. Aí a Bíblia fala que se a pessoa se livrar desse estigma, dessa marca, a cura da pessoa brotará sem impedimento. Essa cura brotará sem impedimento. Então concorda que muita relação é porque as pessoas falam assim, não existe isso, Gera. Não existe a doença, uma causa, é uma coisa causada, sim. Mas entenda bem, você conhece a mente do Senhor? Conhece, Jonas? Nós conhecemos a mente do Senhor? Ninguém conhece. A gente conhece alguma coisa para poder falar dele? Isso eu sei que o Senhor não vai fazer. O lance é quando recebemos o lenitivo, o remédio de Deus, e não quando não ficarmos doentes. Doença tem a ver com perdão. A doença tem a ver com o perdão dos pecados também. Isso não é somente assim, olha, eu orei a Deus, Ele me curou. Continua, o Beto parou em que versículo? 18. Hein? 18. Vai. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. Olha bem, não, pega só um minutinho, só apressuradamente o lançaram fora. Marca aí, que vai continuar daí. Lembra que ele resistiu, porque ele era rei? Mas por que agora eles conseguiram lançar ele fora? Por causa da lepra. Porque a lei dizia, tem que lançar fora. Então agora não tinha rei. Acabou teu título, você não é mais nada. Aqui agora você é o quê? Leproso. O título dele seria qual? Rei. Não, o título leproso. Olha a importância de se entender essa doença, principalmente com o símbolo do pecado. Mudou-se o título de filho de Deus a bastardo. Mudou-se o título de um homem que reinava escolhido por Deus a um leproso. Leproso era um título que acabava com a vida da pessoa. Leproso. E detalhe, vocês vão ver que mesmo depois de curado, sabe o que ficava o apelido?
Vocês sabiam que a lepra, quando era considerada limpa, vocês acham que a pele ficava assim? Não. Eles consideravam limpo porque os sintomas foram diferentes e tal, mas a pessoa ficava toda marcada. Então todas as pessoas que viam, de uma forma ou de outra, sabia, ele foi leproso. Ou, não, diríamos agora, ele foi com alguma doença que parecia com a lepra, porque ficou com o corpo todo marcado. Havia estigmas disso. Uma pessoa nunca mais, mesmo depois de ser aceito pela sociedade de novo, ser considerada pelo sacerdote limpo, ela não era mais a mesma pessoa, porque ela tinha marcas no seu corpo da doença. Continua, Beth. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Olha bem, quem foi que feriu? Deus. Então parem de falar, não vocês, eu estou dizendo, parem de ouvir pessoas que falam assim, não, Deus não faz isso não, isso foi no Antigo Testamento. Não, meus irmãos, não existe separação entre um e outro, e a única separação que tem entre um e outro é Cristo, que falou de forma mais rigorosa ainda. Eu não vim para desfazer a lei, não é isso? Sim, Mas para o quê? Cumpri-lo. Cumpri-la. E vocês vão ver Jesus tratando a lepra. Coisas interessantes nas frases que são pronunciadas, sabe? Que evidencia isso que nós estamos aprendendo aqui. 21, Beth. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Foi parar numa casa, num palácio, foi parar numa casa separada para ele morar por todos os seus dias. Resultado do pecado. Entenda bem, nenhuma ênfase está sendo dada dizendo que é isso aí. Mas até agora nós vemos o quê? Tudo resultado do pecado. Continuando. Olha só. Desculpa, fala. Não, só uma dúvida Pode falar. que surgiu agora. As pessoas na atualidade que têm lepra, não tem a ver com essa situação aqui. Não, é isso que eu quero deixar bem claro. Presta atenção, não estamos falando isso. Eu estou dizendo que naquela época, devido ao Senhor tratar com a pessoa, a lepra era considerada pelo sacerdote, por todo mundo, como veio a orientação de Deus, como um resultado de desobediência. Tanto que a lepra não aparecia somente nos corpos, não, tá? A lepra também aparecia na casa. Eu não sei, até hoje eu não sei explicar isso. Não tem explicação científica isso. Eles localizavam focos de lepra dentro da casa. Pareciam pústula nas roupas, então eles mandavam tomar cuidado, porque nós não precisamos ler todo o texto, que é muito extenso. Mas eles observavam isso e tinham que chamar o sacerdote. Olha, tem praga na minha casa. Tem praga na minha casa. E o Salmo 91 fala assim: praga nenhuma virá à sua tenda, se me obedeceres. Então havia uma relação de desobediência com a praga. Essa relação existia. Hoje, muitas pessoas, elas são doentes. Por exemplo, lembra da mulher, comparar o dia de hoje com o ano passado, lembra da mulher corcunda, que a Bíblia fala? Era uma mulher curvada, não é isso? Hoje diria que ela, coitada, tem problema de coluna seríssimo, não é isso? Mas o que a Bíblia fala que está acontecendo com ela? Quem está buscando? Satanás nem falou demônios. E não havia erro de libertar essa filha de Abraão, que Satanás há 14 anos traz presa. Nós não entendemos, entenda bem, é melhor que tenhamos atenção ao seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou sujeito a qualquer coisa. Então não permita que o meu coração se desvie do Senhor, nem que o meu coração cometa engano, mas guarda a minha vida. A tendência é que as pessoas banalizaram o Senhor e falaram assim: isso não existe. Como não? O que é pior, uma doença ou o juízo de Deus? Qual dos dois não vai acontecer? O que é mais fácil não acontecer? A doença ou o juízo de Deus? Mas o que nós nos assustamos mais? Qual dos dois? Bom, bem-vindo ao clube, meu clube, o juízo. Mas as pessoas, a maior parte, A gente que se aflige quando porque a gente acha que... Mas então, por que a doença leva a quê? A morte. E a morte leva a quê? Ao juízo.
Não. Ao juízo. Ao juízo. Não, ao céu sim, mas eu estou dizendo, mas em termos gerais do juízo, então geralmente parte do medo de quê? Da consequência do pecado. Você ficou doente, olha bem, você pode assim, não ter provas de que praticou o pecado, só Deus conhece o coração. Mas se vem o pensamento, o medo da morte, é porque é o medo também de quê? De ser recusado. De ser recusado. O que vai acontecer comigo? Nós nos enganamos com relação a isso, por isso que eu botei o título como lepra, simbologia. A simbologia da lepra na Bíblia. Porque nós tememos isso. Nós tememos a doença, que ela pode não ser iminente, não é isso? Pode ser curável, porque se ela não for curável, vai nos levar à partida, não vai? E nos levando à partida, nos leva ao encontro do Senhor. Para o salvo, uma o quê? Uma glória. Glória, não é isso? Falou o nome certo, glória. Para o duvidoso, Uma condenação eterna. entendeu? A Bíblia chama de tímidos. Foram tímidos a vida toda. Não é tímidos de vergonha, tímidos, vocês nunca se apresentaram. Mas gostavam do título. Então vocês podem ver que abrange tudo isso. A situação de que nós estamos mostrando. No caso do rei aqui foi uma punição terrível, tão terrível quanto a de Gease. Agora vamos para o Novo Testamento. Porque podem acusar o seguinte: você só apresentou isso aí, Antigo Testamento. Antigo Testamento acontecia tudo quanto é praga acontecia. Mas no Novo não tem nada. Vamos ver? Lembre-se disso. Vocês pronunciaram e acertadamente de que a doença se torna pior para a pessoa, mas que na verdade o juízo é pior, que ninguém vai escapar. O são e o doente não vão escapar dele. Não vão escapar. Mas a doença nos leva a pensar no juízo. Quantas pessoas estão tão em paz com Deus, que eu já vi, eu quero falar da segunda parte, tantas pessoas estão em paz com Deus, que elas estão num leito. Há pessoas que são da área de saúde e sabem disso, estão num leito de morte e possuem paz. Como se pode explicar isso? Não é o paradoxo daquele que não quer morrer? Sim. Então, isso aí as pessoas pronunciam assim: olha, eu esperei tanto tempo, não pela morte, por aquela doença, não se espera pela doença. Eu aguardei tanto tempo a minha partida que agora eu sei que isso não é nada. Por isso que o apóstolo Paulo orienta: ainda que meu homem exterior apodreça, se corrompa, não é isso? O que acontece? O interior se renova. Isso. O que tem a ver com o interior? A parte interior assim, eu estou doente aqui, mas meu interior se renovou. O que tem no nosso interior? A alma e espírito. Isso. Quando a Bíblia fala, o seu interior se renova, ou seja, não consegue se esquecer para onde vai. É isso. Nós vamos ver, a Bíblia cita, apesar de falar muito de leprosos, a Bíblia cita somente um caso unitário de lepra e outro caso de 10 pessoas. São os dois citados da Bíblia. Não cita mais, são repetições do mesmo caso. Então nós vamos ver um único caso, mas nós vamos ver como os três evangelistas escreveram. Eu quero que vocês prestem atenção. Então, primeiro abre aí em... Deixa eu ver aqui, eu marquei aqui. Ixi. Está aqui. Mateus 8, de 1 a 4. Eu não vou nem abrir junto com os irmãos, não. Eu vou deixar os irmãos lerem. E vai lendo, olha só, vai lendo e marca na mente só. Não precisa... Mateus 8. O caso é um só, mas Mateus vai falar da forma dele. Sandro, achou? Sim. Todo mundo achou? Lê o versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Repete só o início. Não, a parte que o leproso aparece. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Não vai. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O que ele quis dizer com isso? Analise somente, não precisa olhar, ele está no grego por enquanto, não. O que vocês acham que ele perguntou para Jesus? Se quiseres, pode o quê? Tornar-me limpo. Mas o que significa isso, tornar-me limpo?
Curai. Curar. Mas o engraçado é que essa palavra do grego, ela não é usada para o sacerdócio. O sacerdócio declarava limpo. Ele declarava. Atestado. Atestava, ó, você tá. E o limpo no hebraico é purificado. Ou seja, você tem autorização para frequentar o templo. Eu estou garantindo aqui que você não tem nada. Que isso não é lepra, não é o perigo não sofre, não padece do perigo de contágio. Ele falou assim: se quiser para me tornar limpo. Limpo, isso, limpo no grego é lavar com substância limpa, alvejante. É isso aqui, não tirar por limpeza. E Jesus respondeu o quê? Quero. Isso, só isso. Só isso que eu quero. Vai para outra versão desse aí. Marca bem, ele falou: se quiser para tornar-me limpo. A segunda, em Marcos, capítulo 1. Joyce, você vai ler para a gente deixa todo mundo achar. Marcos 1, é do 40 a 45, vamos ler só o 40 só. Se eu precisar, eu peço para você ler mais. Pode ir? Tá bem, todo mundo achou? Vai. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cara, resposta de Jesus. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. A palavra do grego é a mesma. Se o Senhor quiser, isso vai desaparecer. Desaparecer. Não terá mais na minha pele. Por que havia uma preocupação de usar a palavra limpeza de retirada? O que nós citamos aqui, agora ainda no começo da explanação? De que a pessoa, mesmo sendo declarada limpa pelo sacerdote, ela ficava com o quê? Com marca. E a marca fazia com que todos se lembrassem de que você Foi leproso. foi leproso. Ele continuaria sendo aquela pessoa, mas podendo ficar E junto. detalhe, alguém tem uma doença contagiosa e foi controlado e tudo, mas a tendência de quem fica perto é o quê? Sempre se afastando. Ixi, pô, vai que se Vai que isso ainda aí. tá quando entra, Então vai- entenda bem, olha a consequência dessa praga. Ele falou assim: Senhor, se quiser, o Senhor pode me limpar. Ninguém nunca vai saber que eu fui leproso. Agora o último. Lucas 5. Lucas 5. Achou, Felipe? Vou esperar todo mundo achar. E lê pra... Achou, Silvia? Todo mundo aí? Então, lê o 5, lê o versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ó, aí é o mesmo caso. O que está chamando a atenção? Coberto de lepra. Ou seja, a lepra não foi somente em algumas partes, não. Quando falava isso, era da cabeça aos pés. Continua. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A mesmíssima palavra. No grego é a mesma palavra. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, a resposta. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Isso. Fique purificado. Agora, eu quero que vocês notem uma coisa aí de cabeça. O que foi comum nos 3 relatos? Os 3 pedem para ser limpos, não para E- ser curado. Então, a frase, vamos falar em termos de frase. Todos falaram o quê? Se quiseres, pode tornar-me limpo. Isso denota fé, porque quando fala se quiseres, nós já sabemos que o senhor pode fazer. Então, se o senhor desejar, o senhor pode me tornar limpo. Mas o desejo deles era se tornarem limpos. Agora nós vamos comparar com os 10 leprosos. Vocês vão ver uma coisa interessantíssima. Não, vocês vão ver que... Vamos comparar. Abre em Lucas 17. Já está em Lucas aí, né? Então, Lucas 17. Que é a parte central do estudo de hoje. Lucas 17.
Peraí. Começa daí. Está aqui. O título: A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: lê, irmão Beto, o que eles falaram. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha, por que não houve a mesma pronúncia? O que eles quiseram dizer? Tem misericórdia de nós. Porque é compreensível. Perdoou, porque eles sabiam que era consequência de... Olha, a lei nós não lemos, mas naqueles 3 capítulos de Levítico fala que um homem declarado leproso, para começar, quando ele via alguém, tinha que gritar o quê? Fala 2 vezes. Não, tinha uma palavra que ele falava. Ele gritava. Até quem viu Textos aí vai lembrar disso. Não precisa nem ler a Bíblia. Ele gritava uma palavra. Era obrigado. O sacerdote falou assim: a partir de agora, toda vez que alguém vier ao seu encontro, você vai gritar essa palavra 2 vezes. Imundo, imundo. Ele avisava: olha, imundo, imundo. Ele não podia se aproximar da pessoa, nem permitir que alguém se aproximasse. Quando eles encontraram Jesus aí no texto, o que eles fizeram? Eles gritaram imundo? Olha só, eles não gritaram imundo. Será que foi proposital? Assim, foi assim: quer saber? Vou gritar imundo. Não, eu já sou leproso mesmo. Será que foi isso? Não. Pensem bem. Eles não cumpriram a regra. Claro que não havia nenhuma punição de matar o leproso, porque já estava leproso, já estava sendo punido, segundo a lei mosaica. Mas eles não gritaram imundo porque eles estavam com um pensamento na mente. E esse pensamento se reflete na frase que eles falaram, que é comparável àque você viu dos 3 relatos do outro leproso. Ao invés deles falar assim: Jesus, se quiseres, pode nos tornar limpo, a frase foi diferente. Ele falou Jesus e chamou Jesus de quê? Mestre. Mestre. No original, aquele que tem autorização para avaliar. Olha que coisa interessante. Toda vez que ele tem a palavra mestre, é aquele que tem autorização para falar do Torá. Ou seja, tudo que ele falar vai estar sendo considerado verdade, porque é um mestre e tem autorização para fazer avaliações, orientações e repreensões. Isso era o significado de mestre. Vamos repetir o versículo. Silvia, lê para mim aí o 11 de novo, emenda com 12, vai até eu pedir você para parar, vai. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Isso, para aí. De longe, ao invés de gritar imundo, falou: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A frase que vocês vão ver, o versículo que vocês vão ler agora, é essencial para o entendimento. Lê-se o versículo de número 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Você tem tradução diferente, Sandro? Eu quero inícios de detalhezinhos do versículo. É mesmo, o Felipe? Mesmíssima? Sim. Joyce, é mesmo? Aqui foram purificados. Não, então lê. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Isso. Quando o versículo usa o verbo, ver, e Jesus examinando, no grego examinando, olhou para ele e falou assim: podem se mostrar aos sacerdotes. O que acontece é que isso tem um cunho que você pode averiguar como um detetive. Lembra da injustiça que eu falei do início que poderia acontecer na avaliação, no diagnóstico do sacerdote? Sim. Então, muitos leprosos, eles achavam o seguinte: e se não for lepra? Já tinha, nessa época, conhecimento de outras doenças. Mas se o sacerdote
mandasse, determinasse que você tinha lepra, era como se fosse uma condenação. Ah, mas vamos supor que esses 10, mas nós ficamos juntos de outras pessoas, ninguém pegou, então isso não deve ser lepra. Tudo que nós precisamos é de um advogado. É de uma pessoa que fale pra gente assim, ó, pode lá se mostrar o sacerdote, fala que eu falei para ele examinar de novo. Um mestre falou para examinar. O que acontece? Que eles foram limpos antes de caminharem? Indo eles ficaram limpos. Ué, então não foram limpos na hora. Sim. A Bíblia fala que Jesus olhou ele e falou assim, olha, vai lá se mostrar o sacerdote. É uma autorização para ele não ver nada. Uma autorização, só que o milagre já estava na onisciência de Deus para ser realizado. Indo eles, não diz a distância, imediatamente os 10 ficaram o quê? Limpos. Agora tudo bem. Sandro, lê pra gente aí, a Silvia parou no 14? Sim. Isso, é isso. Agora lê, Sandro, o 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E um deles vendo a mesmíssima palavra de examinar Jesus. Olhar com exame. O que ele fez com ele? Examinou-se. Ele viu, eu não tenho mais lepra, não tem mais. Então, moral da história, eu preciso da avaliação de um sacerdote? Não. Nunca. Olha o milagre de Cristo. A lepra desapareceu dele, mas os outros estavam preocupados, nem observaram. Sabe por que eles não observaram? Porque o leproso era obrigado a ficar todo envolto em panos. Então eles nem abriram, nem procuraram verificar como estavam os corpos. Mas um verificou. Essa situação da lepra dos 10 leprosos, eles estavam preocupados com uma avaliação. Vamos lá, quem sabe agora eles não os consideram. Aí alguém vai falar assim, mas já os 10 foram abençoados. Sim, mas a chave do que Jesus queria fazer com eles era o que aconteceu somente com um. Somente com uma pessoa. Esse homem ligou para o documento que ele poderia receber de sanidade? Não. Os outros estavam preocupados. E quem sabe a gente passa. Tudo bem, eu tenho surpresa quando eu chegar lá e eu vou ver que estava limpo, né? Mas o lance foi que ele fez o quê? Qual foi a ação, Sandra, que você leu o que ele fez aí? Voltou glorificando em alta voz. Em alta voz, vai, 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Continua. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Qual a diferença determinada por Cristo desse para os 10? Pensem bem. Ué, mas era uma cura. Era uma cura, não é não? Você falou corretamente, mas eu estou dizendo, não era uma cura? O evento não era evento de uma cura? Se a cura se relaciona com a salvação, porque está comprovado isso aí, não está? Preste atenção. A cura se relaciona com a salvação nesse caso porque ele fez o quê? Reconheceu e Isso! Reconheceu ou não, eu tenho que ficar perto desse aqui. Se a cura se relacionou com a salvação, então a doença se relaciona com o pecado. Ele se relaciona. Não estou generalizando, não. Tem relação muitas vezes com o pecado. Uns para punição e outros para glorificação. Isso aí, Santo citou bem. A situação que importa é depois da situação e não antes. O que... Me fez lembrar, mestre, quem pecou esse? Ele ou seus pais? Para que nasce cego? Então, isso aí. Ou seja, qual foi o pecado que eles cometeram? Eles tinham consciência disso, que toda situação de doença era uma praga de Deus. Sabe? Jesus não veio para quebrar isso. Jesus veio para mostrar a misericórdia do Pai, para que se arrependessem. Lembra da torre de Siloé? A torre que caiu e matou os galileus? O Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vem cá, por que vocês, o que eles fizeram, mestre? Que pecado eles cometeram para serem punidos? Olha, quem falou para vocês acham que eles cometeram um pecado maior do que o de vocês? Se não vos arrependeres, de igual modo que? Perecerão. Ora bem, ele está dizendo o seguinte, ele está afirmando que muitas e muitas vezes o teu caminho leva à morte.
se você não deu ouvidos ao Senhor antes. Aí esse leproso volta e Jesus fala para ele assim, vem cá, diferente do que ele fez, ele não deu uma ordem para eles irem mostrar ao sacerdote, então ele não pode reclamar de nada. Ele pode reclamar? Jesus pode reclamar? Ué, não foram 10 curados? Porque isso comprova que o que Jesus deu o que eles queriam. Avalia, olha-nos. E vocês podem se mostrar ao sacerdote. Entendeu? Tanto que ele fala assim, agora vou realizar um milagre. Quando eles já estavam indo, realiza um milagre. Um só percebeu que Deus agiu na sua vida. A cura da lepra, simbolizando todos os erros da nossa vida e todo o pecado, a lepra como símbolo, ela é neutralizada quando você se coloca ao colo de Deus e como uma criança desmamada no colo da mãe se aquieta, a sua alma fala assim, descansa no Senhor, espera nele, porque ele é a tua salvação. Essa situação foi o que Jesus queria fazer com os 10. Ele deixa, ironicamente, mostra o seu sacerdote, mas fala o que, Sandro? Repete o versículo. Ele fala assim vai, lê. Não, o 18. Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Olha só, ainda citou que o homem era samaritano. Esse homem, dos 10, era o único que tinha, talvez poderia fazer essa besteira de não voltar, porque eles consideravam o samaritano uma pessoa desobediente, devido à história lá da construção do muro e aquela coisa toda, o povo que ficou de Samaria. Então ele fala assim, não esse estrangeiro, e disse, levante-se, vai, a tua fé te salvou. O que aconteceu com os outros 9? Foram reinseridos na sociedade. Foram. Mas o que eles não receberam, o que esse aqui recebeu? Remissão dos seus pecados com Isso salvação da aí. Então entenda bem, ao invés de responder, Beth, de que é ou não é, eu prefiro mostrar biblicamente. Dá para você entender o que está acontecendo aqui? Ou seja, enquanto ele foi curado junto com os outros, o dele teve remissão de pecados. Lembra que quando Jesus curou um paralítico, ele falou para ele depois assim, olha, vá e não peques mais para que o quê? Não te suceda coisa pior. Então o que ele está dizendo com isso? Que o primeiro estágio foi um pecado. Entenda bem, irmãos, como nós não sabemos quando é pecado e quando não é, é mais fácil você se quebrar diante de Deus e reconhecer os seus erros, porque ainda que a doença sua não seja um resultado de um pecado específico, você considera a sua vida como o quê? Uma vida plena e perfeita diante de Deus? Não, nunca nós conseguimos. Ontem eu estava comentando isso, eu simplesmente apresento a situação de que nós nos abominamos quando nos apresentamos diante de Deus. A Bíblia fala, Isaías fala que a nossa justiça são para Deus como o quê? Está lá, se não me engano, no capítulo 60 ou 64. São como o quê? Era comparada a quê? E o que era um trapo de imundícia? Os irmãos lembram? Era o pano que se colocava em cima das chagas. Da pústula, que ficava encharcada de pus, de secreção. Olha, a justiça de vocês não está dizendo assim, vocês para mim são isso. Ele está dizendo, se vocês consideram justiça no coração, elas não valem nada. Não há justo diante de mim. Mas o Senhor chamou Jó de justo. O Senhor chamou outras pessoas de justo. O Senhor diz na palavra que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, na verdade, o Senhor é que olha o leproso purificado e também o quê? Justificado. Essa é a separação. Quando nós somos curados e a representação da lepra que mostra como pecado, é muito prático você achar que aquilo não foi um pecado na sua vida. Que no final das contas foi tão fácil a recuperação de que foi uma fatalidade. Mas existem mistérios no reino de Deus. Sabe? Pelo reino de Deus ter sido garantido por meio de quê? O reino dele que todo mundo quer. Alguém quer ir para o inferno? Ninguém. Até o ímpio não quer ir para o inferno. No entanto, ele não para de cometer impiedade. Vocês acham que vai acontecer o quê? Quando alguém comete impiedade de forma ininterrupta, lembra do coração impenitente? Vocês vão lembrar do estudo? E nunca se volta, não vou me voltar para Deus.
Vamos finalizar aqui, olha só. Nabucodonosor foi avisado. Rei, muda tua forma de agir, porque esse sonho que você teve é para a sua ruína. Ele abençoou Daniel, não foi isso? Falou, realmente, Deus Daniel é perfeito. Mas passaram-se alguns anos, ele andando lá no terraço lá, olhou para aquela imensidão de cidade chamada Babilônia e falou assim, não é essa cidade que eu edifiquei? Não é essa cidade que eu fiz? Olha o pecado. Ouviu uma voz e falou assim, passou de ti o teu reino. A Bíblia falou que ele virou um animal, não dá para entender que doença era essa. Ele virou um animal, ele cresceu pelos pelo corpo. Se prosseguisse na descrição eu diria que ele virou um lobisomem. Mas como ele comeu erva, ele parece que mentalmente ele ficou abalado. Ou seja, ele não tinha noção. Então ele ficou 7 anos assim. Quando voltou o entendimento dele, por misericórdia de Deus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Quem lembra do texto? E tornou-me a vir o entendimento, e eu, Nabucodonosor, fiz o que com relação a Deus? O que ele fez? Quando voltou o entendimento. Glorificou o Senhor. Isso aí. Isso que acontece. A doença e as coisas ruins do nosso corpo fazem a gente esquecer. Quando vem o entendimento, ele não pode ser visto só porque teve um lenitivo ou abrandou a doença. Mas vem o entendimento para que você se lembre do Senhor. Se lembre dele e fale, Senhor, pequei. Pequei. Davi fala que quando ele pecou, o que aconteceu com ele? Quem é que lembra? O que aconteceu com Davi, fisicamente? Salmo 30, se eu não me engano, Salmo 30 alguma. Carne pegou o seu osso. Porque ele omitiu o quê? Pecado. Isso. Enquanto escondi e omiti o meu pecado, quando fala esconder, não é de achar que Deus não está vendo, não. Você não aceita. Você não aceita que aquilo ali é uma condição que você tem que se confessar diante de Deus. Mas as pessoas lutam contra isso. Você quer ver comprar uma briga com um religioso, com esses religiosos, com os religiosos de muita instituição religiosa, é você falar que você é injusto. Que isso, irmão? Há pessoas que pronunciam assim, mas eu mereço. Sabe, totalmente deturpada, não consegue ter visão do pecado. Uma pessoa, quanto mais perdoada ela for, vamos recuperar os estudos, mas ela vai fazer o quê? Mas ela vai amar. Vai amar. Se o meu estado, Felipe, se o teu estado foi de um pecado grosso, mas muito bravo, que você considera muito, você vai amar Deus ao nível desse pecado. Olha, eu fui muito perdoado. Há pessoas que dão conselhos e falam assim, olha que isso, deixa disso. O caso desse 10º leproso, foi o reconhecimento, ele olhou assim e falou assim, não, eu já não preciso mais do sacerdote, eu não preciso do aval de alguém na minha vida. O Senhor recuperou a minha vida. Mas ele estava banido da sociedade. Ele precisava, sabe de quê? De que apresentasse uma purificação para ele no templo. Ele tinha que fazer todo um processo, irmãos. Uma pessoa para ser declarada limpa de lepra, ela tinha que passar por um processo que durava mais de 14 dias. Ela tinha que fazer não sei o quê, ela tinha que tomar banho com não sei o quê, ela tinha que levar a oferta da culpa do seu pecado, tudo isso. E ele falou assim, não quero mais isso, não preciso disso. Aquele que me curou, aquele que me limpou-me da lepra, esse me purificou. Limpa-me, Senhor meu Deus, com água e serei limpo. Então a tendência nossa com relação a lepra, agora eu vou usar o simbolismo com relação à lepra, é banalizarmos. Irmãos, um conselho que eu dou para os irmãos, e não tenho medo nem temor do que eu vou falar aqui, pensem o tempo todo na misericórdia de Deus, porque enquanto você pensa na misericórdia de Deus, você tem que lembrar de quê? Sabe, enquanto você lembrar da misericórdia de Deus, você lembra de quê da sua vida? Pecados. Que você foi perdoado. Isso aí. Nunca te esqueças disso. Nunca deixe a autojustificação entrar no seu coração. Nunca permita que Satanás fale assim, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa excelente. Não, eu não sou uma pessoa boa. O Senhor me vê como filho dele e todos os filhos dele são bons, porque estão escritos no livro da vida, mas eu não sou uma pessoa boa. Se depender de mim, se o Senhor não for comigo, eu volto a praticar todas as velhas práticas. Beth, só para encerrar aqui,
Lembra da época que nós estávamos lá na igreja na Cantinho do Céu, não é isso? Olha, eu dei escola dominical ali, eu vi muitas pessoas, e muitas pessoas transpareciam fraqueza, que elas confessavam. Elas falavam assim, poxa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo mudar. Enquanto outras batiam no peito, você sabe o que eu estou falando? Eu sou pessoa de Deus. É tão difícil, será que é tão humilhante você falar assim, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo proceder como o Senhor deseja, então me ajuda na minha fraqueza, me ajuda. É assim que se caminha com Deus. Senão, nós vamos ser tomados por lepra. E ela vai ficar num estágio que mesmo depois de curado, sabe o que ela faz? Os seus dedos ficaram retorcidos. Você não foi limpo por Cristo. Você restaurou da doença, e então fica sequelas marcas, as cicatrizes, tudo isso, o que eles não queriam. Quando pediam para Jesus, falavam assim, mestre, se quiseres, pode me tornar como antes. E como antes significa o que na Bíblia? Tipo assim, como antes a pessoa quer voltar com arrependimento, voltar a uma prática contrária que praticou. Isso só pode acontecer se ele se tornar o quê? O quê? Uma nova criatura. Sem lepra. Nova criatura. Amém? Vamos continuar no domingo que vem? Vamos colocar de casa no orar? Senhor Deus e Pai, meu Deus de misericórdia, Deus de amor, Pai amado, Deus bendito, Deus de paz, Senhor Deus amado. Senhor meu Deus, nós confessamos os nossos pecados, Pai querido, que são muitos, que nos fazem separação entre nós e a Tua santa presença. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que deu a sua vida pela nossa, Pai Santo, que nos resgatou do poder das trevas, que nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Senhor amado, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai Santo, que tudo que aprendemos aqui, Senhor Deus amado, fique na nossa mente arraigado, acorrentado na nossa mente, que não consiga poder nenhum retirar do nosso ser, do nosso pensamento, Pai Santo. Que todos os dias nos lembremos da Tua palavra, que todos os dias façamos conforme a Tua santa vontade e executemos a justiça, Pai Santo, segundo o Senhor determina na nossa vida, Pai. Pai amado, eu lhe peço que lepra nenhuma entre no nosso corpo, Pai Santo. Não falo da lepra física, Pai Santo, porque sabemos que é do homem exterior, mas daquela que consome até os ossos, Pai. Daquela que nos separa do Senhor. Daquela que ao invés de nos separar da sociedade, nos separa da Tua santidade, Pai querido. Lida com a nossa vida como filhos, porque sabemos que os filhos são repreendidos, mas os bastardos não, Pai Santo. Não queremos ser bastardos, mas filhos, Pai. Por isso, dá-nos a compreensão. Ensina-nos, Senhor meu Deus, que devemos nos portar com a lembrança de que os Seus olhos estão nos acompanhando a todo tempo, Pai. Senhor Deus amado, coloca a humildade no nosso coração. Coloca o desejo do Teu reino, Pai Santo. Retira de nós todo o medo da morte, Pai querido. Senhor meu Deus, porque sabemos que ela já foi vencida na cruz, Pai. E coloca-nos, Senhor Deus, numa posição de pessoas totalmente edificadas por Ti, Pai. Seguras, com os pés na rocha, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Muito obrigado por o Senhor revelar Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrado.